E o Ancelotti foi perguntado hoje na coletiva sobre quem? Neymar, claro. Vamos ouvir o que ele falou. A lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final e nós temos só que fazer uma coisa, observar ele como outros para tentar de não fazer erros na lista definitiva. Pensava que era só um tema de Brasil, mas Neymar é um tema mundial. No, tiene que, él tiene contestado antes que él tiene que ha recuperado afortunadamente de la lesión que ha tenido, ahora tiene 6 meses para jugar. La verdad es que el campeonato brasileño para el 7 de diciembre, pero después puede hacer vacaciones y después cuando empieza de nuevo el campeonato brasileño tiene el tiempo para mostrar todas sus calidades y también su condición física. Tá na lista e tem 6 meses. Eu vou dizer para você, claro, vou dizer para você o que eu falei para a Luísa. Você pode dizer que eu estou viajando. Você reparou como na primeira pergunta, Thiago, você estava do lado dele. Na primeira pergunta que a gente viu, o Ancelotti respondeu, o português dele melhorou muito, tem sotaque. Claro, normal. Também tem sotaque falando espanhol. Tem sotaque. Mas melhorou muito. Na segunda pergunta, que é do Neymar, que é um assunto um pouco mais tenso, ele meteu um empieza a fazer outra coisa que não sei como fazer, que não sei o que lá. Cara, o português dele, quando ele tá calmo, tá quase bom, tá quase perfeito, não é? Tá bom, o português dele tá bom. Mas aí você pergunta o Neymar, começa a empieza a ser outra coisa, a lista de convocados para a seleção. O que você quer dizer? Que ele fica desconfortável falando do Neymar. Não hacer errores. Não hacer errores com Neymar. Não hacer errores, porque quando hablo espanhol, falando de Neymar, muito mais difícil de falar sem equívoco, sem cometer errores. É difícil. Tiago, quero te ouvir sobre o português do Ancelotti, mas também sobre Neymar, né? Porque antes mesmo dessa entrevista, você trouxe uma matéria no All Sport falando que como o Neymar está sendo cogitado de fato na Copa do Mundo, não como um titular, como um protagonista, mas como um reserva de luxo. Então, acho que você tem muito a contar pra gente sobre isso. É isso, Luísa. Primeiro, falando do Ancelotti, né, isso é normal, né? Eu estou na Espanha há 13 anos, falo espanhol bastante bem, segundo me dizem, mas quando eu estou em alguma situação um pouco mais complicada, a gente dá uma enroladinha mesmo, aí bota uma palavra em português no meio, enfim. É o contrário o que acontece com o Ancelotti. Quando dá uma apertadinha nele ali, ele puxa algumas palavras do espanhol. É natural e mostra que é um assunto em que ele ainda não consegue escolher as melhores palavras, talvez, em português. Mas falando de escolher, né, e da escolha que ele tem que fazer sobre o Neymar na Copa do Mundo, isso é algo que a gente conseguiu, juntando ali informações, uma informação que a gente tem de um lado, de outro, a gente conseguiu desenhar aí um cenário em que o Neymar já não é aquele jogador que se imagina que ele só vai ser convocado para ser titular. Já existe uma linha de pensamento, enfim, já existe um desenho em que o Neymar poderia sim ser convocado para ser o jogador, para dar um diferencial para a equipe, talvez em um jogo específico, talvez em uma parte de um jogo específica, né? Isso é algo que a comissão técnica tem esse entendimento de que pode ser feito. A CBF confia também na capacidade diplomática do Ancelotti para conseguir fazer essa costura, que não é uma costura fácil. O Neymar nunca foi reserva em um jogo oficial pela seleção brasileira. Ele tem apenas 5 partidas como reserva da seleção brasileira, todas em amistosos. Então, é uma configuração que não é fácil costurar, mas que confiam na capacidade de gestão, de liderança, de convencimento, de quase sedução, para usar uma palavra que o PVC usou outro dia do Ancelotti, de tentar aí, colocar o Neymar no grupo sem necessariamente dar para ele uma vaga de titular.
isso é uma parte da história. A outra é que para tudo isso acontecer, o Sete, PVC, Luísa, o Neymar tem que estar bem. Ele tem que estar bem com a sequência de jogos, tem que estar jogando em um nível físico também interessante. O Ancelotti já disse que não vai levar jogador para a Copa do Mundo para recuperar jogador durante a Copa do Mundo. No dia da convocação, todo mundo tem que estar bem, ou pelo menos com a perspectiva de chegar aos jogos num nível top, né? Como para usar a mesma palavra que o Ancelotti usou na entrevista coletiva do dia da convocação. Olha só. Então, assim, já não dá para pensar no Neymar só como um titular da Copa, inclusive, PVC, só para terminar o assunto, no entorno ali, no staff, nas pessoas próximas ao Neymar, essa posição, essa condição de um possível coadjuvante, ela não é mal vista. Entende-se que o Neymar tem uma última chance para jogar uma Copa do Mundo, portanto, uma última chance para ganhar uma Copa do Mundo, e que participar, pelo menos a princípio, já seria interessante para ele. O Neymar não vai chegar pedindo para ser titular, nem para ter a faixa de capitão, e nem para ser o principal jogador do time, porque ele precisa reconquistar aos poucos esse status na seleção brasileira. Eu acho que ele está no lucro, viu, Thiago? Vendo o cenário. Quando vê uma notícia dessa, eu acho que ele deve estar comemorando. Não sei o que você acha, PVC. Mas ele, né, não foi chamado. O Ancelotti deu recados. Ele foi cada vez ficando mais distante. E agora, com essa declaração dele, tá na lista, e essa apuração do Thiago também, eu acho que é pro Neymar comemorar. A apuração que eu tenho é que o Ancelotti vai empurrar até o final, e depende da maneira como ele sentiu o time em março. E ele pode ser convocado em março? Pode, mas vai depender dos primeiros 3 meses do ano. Não depende mais da reta final do Brasileiro, porque o Neymar vai ter férias e vai voltar em janeiro. Então depende de janeiro, fevereiro e março, que é estadual e início do Brasileiro, que vai começar dia 28 de janeiro. Depende disso. E aí o Neymar pode ser convocado? Pode. Mas o que eu entendo da apuração que eu tenho é que o Ancelotti vai levar até o final como, se estiver bem, o time precisa dele, vem cá, entra aqui. Mas eu acho muito difícil ele ir para a Copa. E se ele for... Mesmo com esses sinais aí do Ancelotti? Mesmo assim, eu parto desse princípio, a apuração que eu tenho, vamos ver o que vai acontecer. E se tiver o Neymar na condição que o Thiago descreveu, aí vai ser assim, né? Neymar, vem cá, entra. Neymar, necessito que salga agora, porque não pode continuar a jogar neste momento. Ai, PVC. São situações de nervosismos diferentes. O portunhol vai piorando se a situação for ruim. Se eu preciso colocar o Neymar, vem cá, Neymar, pode ir lá, vai embora, vai lá, vai jogar, vambora. Você tem que tirar o Neymar, necessito que salga. Nós perguntamos para vocês levariam o Neymar para a Copa? É a pergunta da nossa enquete, ou da nossa segunda enquete de hoje. Então vão votando por aí, tá? A gente vai registrando a participação de vocês. Daqui a pouco a gente vai pro intervalo e a gente pega alguns dos comentários. Você convocaria o Neymar para a Copa? Sim, titular, sim para ser reserva ou não? O que vocês fariam? Olha, eu acho que ele tá no lucro com essa declaração do Ancelotti, hein? Eu colocaria ele naquele camarote atrás do banco de reserva. Tá, para tocar o tambor lá, né? Para tocar o tambor.